Bom dia, queridos irmãos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por esses cânticos, graças a Deus por este momento tão precioso de adoração, de exaltação ao nome do Senhor. Este final de semana nós estamos em pleno encontro de jovens com Cristo e temos ali 100 jovens que foram convidados, especialmente convidados para participarem. E temos uma equipe da igreja muito grande trabalhando também. Deve estar vendo aí a movimentação pelo lado de fora, usando parte desse prédio e a maior parte do acontecimento ali no prédio da ABM. Então, eu quero pedir que os irmãos estejam orando a Deus, orando, especialmente agora de tarde, em que faremos a finalização. Nós temos quase metade desses jovens que não são crentes, muitos deles vindo de situações bastante complexas, difíceis, que precisam ser cuidados, que precisam ser esclarecidos dentro da palavra de Deus. Alguns deles vêm de um histórico de envolvimento com drogas, outros de prostituição, enfim, de tantas coisas que acontecem, e eles precisam muito, muito da oração. Hoje de tarde nós vamos fazer a finalização desse encontro, e na finalização nós desafiamos estes jovens a entregarem a vida deles ao Senhor Jesus. Então haverá uma batalha muito grande se desenrolando, e já está se desenrolando no decorrer desde sexta-feira, quando iniciamos este encontro. Não, graças a Deus, entre a equipe. Tem corrido tudo muito bem, pela misericórdia do Senhor, Deus tem abençoado ali aquele trabalho. Mas nós sabemos que é uma batalha espiritual muito grande que se desenrola e que o inimigo das nossas almas não quer que aqueles jovens conheçam o Evangelho de Jesus. Por isso eu quero pedir aos irmãos, convocá-los para orarem incessantemente, minuto a minuto, por tudo que está acontecendo lá. Amém, queridos? Ore não somente pelos jovens não cristãos, mas pelos jovens cristãos que estão participando também, alguns deles precisando de um renovo da sua fé, precisando ser encorajados a retornarem com firmeza, com alegria, com disposição, com coragem, alguns enfrentando muitas lutas e precisando de uma intervenção de Deus. Então não deixe de orar por isso, por favor, clame ao Senhor para que Deus, em sua misericórdia, abençoe este encontro, os resultados dele sejam frutíferos para a glória do Senhor e logo, logo nós tenhamos esses jovens integrados à nossa igreja também. Amém? Os irmãos vão orar por isso? Posso contar? Todos? Quem vai orar? Levante a mão, quem vai orar assim? Deixa eu olhar quem não está com a mão levantada aqui. Outra coisa que eu quero avisar aos irmãos é que provavelmente a partir desta semana nós vamos começar a ter interferências da construção aqui dentro deste salão. Então, quando você olha para trás, você vê aquelas pontas de ferro lá, daquelas pontas de ferro vão nascer vigas, não é? Desse processo novo da galeria. Graças a Deus, essa semana, toda a parte aí do fundo já foi concretada, a parte do piso da galeria. Então, agora, a partir dessa semana, começa a haver uma intervenção aqui dentro do templo. Então, se você chegar aqui a semana que vem e você começar a ver aqui algum material pelo meio do caminho, não se assuste, faz parte do processo, não é? Não é nenhum elemento alienígena que está acontecendo entre nós. É apenas o prosseguimento da obra e vamos orar a Deus para que, quem sabe, até o fim do ano a gente esteja com a estrutura já pronta aí. Amém? Muito bem, irmãos. Quantos estavam aqui domingo passado à noite no culto quando eu falei sobre paciência? Levante a mão, deixa eu ver. Ok. A mensagem de hoje, ela está ligada, ela não é uma continuidade, mas ela está completamente ligada ao que falamos a semana passada. Semana passada falamos, a partir de Tiago, capítulo 5, como devemos desenvolver a paciência, não é? Às vezes nós vivemos neste mundo tão desesperador, tão impaciente, e nós não conseguimos enxergar a grande virtude da paciência. E Tiago, lá no capítulo 5, do verso 7 ao verso 11, nos trouxe umas lições bastante importantes. Primeiro, ele nos ensina que a paciência é uma virtude, enquanto a impaciência é um pecado. Ok? Impaciência é pecado. Você está certo disso ou não? Talvez muitos não estejam, mas a lógica é muito simples. Sede, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Como os profetas foram pacientes, sede vós também pacientes. Então, toda vez que na Bíblia
no Novo Testamento, há uma ordem específica para os cristãos, e a ordem é ser paciente, e esta ordem não é obedecida, nós estamos pecando contra a palavra de Deus. Então preste atenção, a paciência é uma virtude, a impaciência é um pecado. Se nós não entendemos a impaciência como um pecado, nós não nos livramos dela. Esse é o primeiro passo para entender. Segundo, Tiago nos ensina a refletir sobre a paciência da perspectiva dos processos naturais de Deus, da natureza que se desenvolve, que se desenrola próxima de nós. Então ele diz que o lavrador aguarda o precioso fruto da semente até que venham as primeiras e as últimas chuvas. Então aquele cuidado de alguém que trabalha lavrando uma terra ou trabalhando com agronomia, com os animais, enfim, quem trabalha com processos, sabe que se a gente acelera os processos, a gente compromete a qualidade do produto, então tem que ter paciência. E Tiago diz, olhe para a natureza. Terceiro, Tiago diz, não fique resmungando, não fique culpando os outros, não fique se queixando dos outros, porque a nossa tendência é justificar a nossa paciência, dizendo que os outros são culpados. E Tiago diz, não faça isso, você não cresce em paciência, se você não entender que a culpa não é dos outros, mas é sua primariamente. A culpa é nossa, então vamos assumir a culpa, não vamos jogar isso para cima das pessoas e ficar reclamando delas. Quarto, Tiago nos ensina a estar atentos ao sofrimento dos outros. E de muitas pessoas que estão sofrendo muito além de nós. Então, quando você tem contato com pessoas que têm um sofrimento prolongado, ou um sofrimento muito maior do que o seu, e você atenta para elas, Tiago diz para atentar para elas. Atentar é não só observar, mas intervir, ajudar, estar comprometido com aquela pessoa, ajudando-a. Quando nós fazemos isso, nós acabamos percebendo que aquilo que nós chamamos de sofrimento para nós não é tão intenso assim, não é sofrimento de verdade. Tem gente que sofre mais do que a gente, é verdade ou não é? Tem muitas pessoas que estão sofrendo muito mais do que nós. Então a gente aprende paciência com elas. Aprende a ter paciência nos pequenos processos, quando você observa pessoas que estão sofrendo. E por último, Tiago nos exorta a aguardar a vinda do Senhor, o tempo do Senhor, lembrando que Deus é misericordioso e cheio de bondade e de piedade. Então falamos isso a semana passada, e eu quero prosseguir no assunto de hoje, falando sobre a paciência como um atributo de Deus. A paciência é um atributo de Deus, então eu quero falar hoje sobre a paciência divina. Abra sua Bíblia na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, nós vamos ler todo o capítulo do verso 1 até o verso 18, deste magnífico texto do Novo Testamento. Segunda carta de Pedro, lá no finzinho do Novo Testamento, capítulo 3, lendo, portanto, todo o capítulo, verso 1 até o verso 18. Fique bem atento, porque quando a gente lê a Bíblia, Deus está falando conosco. O Espírito de Deus fala conosco quando lemos a Bíblia. Você crê nisso? Quem aqui crê que quando você abre a Bíblia e lê, o Espírito fala com você? Quem crê nisso? Então vamos ler com toda a atenção do nosso coração este texto da palavra do Senhor. Todos acharam? Amém? O texto diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente, o quê? Esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda?
Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem, e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo, os elementos se desfarão, abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade do nosso Deus, do nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e insensatos deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. A paciência de Deus. Será que Deus é paciente? Nós sabemos, irmãos, que a paciência é fruto do Espírito Santo de Deus. Paulo diz isso em Gálatas 5:22. Ele usa a expressão longanimidade, que aparece também nesse texto. Longanimidade é uma paciência prolongada, é um ânimo prolongado. Então a longanimidade é fruto do Espírito Santo de Deus. Me parece que o maior segredo para nós aprendermos a paciência é viver com Deus. Isso é primário. É refletir no assunto paciência dentro do propósito de Deus. Reconhecendo que paciência é um atributo de Deus, um atributo inequívoco de Deus. Veja, João diz em 1 João 4,8 que Deus é amor. Paulo diz em 1 Coríntios 13,4 que o amor é paciente. Ora, se Deus é amor e o amor é paciente, logo Deus é paciente. Esta é a lógica do Novo Testamento. Os irmãos nossos, os protagonistas do Antigo Testamento, vez por outra, destacavam, reconheciam, elogiavam e adoravam a Deus pela sua paciência e pela sua longanimidade. Abraão usufruiu dela. Moisés também usufruiu dela. Davi também elogiou Deus pela sua paciência. Naum, o profeta, diz que o Senhor é tardio em irar-se. Naum, capítulo 1, verso 3. O Senhor é tardio em irar-se, demora. Até Jonas,
O profeta fujão, resistente, orou assim: Deus, Tu és compassivo e misericordioso, longânimo, grande em benignidade e te arrependes do mal. Jonas 4:2. Então eles tinham essa consciência de que Deus estende, alarga a sua paciência. E foi Jeremias, no livro de Lamentações, que depois de ter sido duramente provado, escreve de forma linda sobre Deus, um texto que está gravado na mente de muitos aqui. Ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas são novas a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. Então, por conviver com Deus e absorver de Deus este atributo divino, Jeremias conclui: o Senhor é a porção da minha alma, portanto, esperarei nele. Você não consegue esperar em Deus, você não consegue esperar pela vontade de Deus, você não consegue esperar o propósito de Deus, se você não enxergar esse atributo de Deus. Que Deus sabe o que está fazendo, e o ânimo dele é prolongado por nós. Nós não caminhamos, nós queremos apressar Deus, nós queremos exigir de Deus que Ele faça as coisas rapidamente, como Pedro diz no texto, que os gentios, ou os incrédulos, ou os insubordinados de dentro da igreja, estavam dizendo: olha, Deus não está cumprindo a promessa dEle, Ele está demorando. Então nós somos desafiados pela palavra de Deus a conhecer esse atributo de Deus, para, como Jeremias, aprender a esperar em Deus. Mas será que o fato de Deus ser misericordioso, ou seja, tardio em irar-se, perseverante, de longo ânimo, será que isso faz com que Ele seja conivente? Quando eu digo que você tem que ser paciente, eu estou dizendo que você não tem que corrigir ninguém. Deus é assim? Responder essa pergunta é fundamental, para que nós possamos entender o limite da nossa própria paciência. Até onde Deus vai? Até onde eu devo ir? Será que ser paciente significa ter que suportar um monte de injustiças, um monte de coisas erradas, calado, mudo, anulado, sem expressar opinião nenhuma? Será que é isso? Claro que não. Quando a Bíblia diz que Deus é longânimo, ela não está sugerindo que Deus seja conivente com o pecado, mas que Deus, quando a sua ira é acendida pelo nosso pecado, entenda isso, a Bíblia diz que Deus é santo, 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 Deus é triunamente santo. O pecado ofende a Deus, agride a Deus, desperta a ira de Deus. Todas as vezes em que alguém peca deliberadamente contra Deus, o furor nasce dentro de Deus. Mas nesse momento, a paciência de Deus, a longanimidade de Deus entra em ação, no pleno furor da sua ira, contendo Deus e dando aos homens uma oportunidade maior para o arrependimento e para a mudança de vida. Por isso Jeremias diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Não fosse a misericórdia de Deus, não fosse a paciência estendida de Deus, não sobraria nenhum de nós. Não sobraria nenhum de nós. Então o Senhor, no furor da sua ira, respira fundo e aguarda uma parcela determinada, pré-determinada por Ele do tempo. Lembre-se que Ele é Senhor do tempo. O tempo dEle, Ele aguarda.
E depois desse tempo, então, ele exerce o seu juízo, oferecendo aos homens uma oportunidade para que se arrependam da sua atitude. Isso está confirmado pela boca do profeta Isaías. Isaías capítulo 48, verso 9, o Senhor diz assim: por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra, me conterei para contigo, para que eu não te venha a exterminar. Vou repetir. O Senhor diz: por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra, me conterei para contigo, para que eu não venha a te exterminar. Isaías 48, verso 9. Será que nós conseguimos entender isso? Às vezes a gente precisa de elementos humanos que nos ajudam a compreender a profundidade dessas verdades. E sexta-feira me aconteceu uma coisa assim, ridícula, que me ajudou a entender este conceito aqui descrito. Eu quero que você fique com sua Bíblia aberta em 2 Pedro 3. Não feche sua Bíblia, porque você vai acompanhar comigo o texto. Entender o que está escrito dentro desse texto. O que aconteceu sexta-feira? Eu tenho um cachorro lá em casa. Meu cachorro tem 13 anos de idade. E nesses 13 anos, que eu criei ele desde pequenininho, eu tento ensinar algumas coisas para ele que ele nunca aprende. Já viu isso em algum lugar? Hã? Eu tento ensinar e ele não aprende. Uma das coisas é o seguinte: ele é proibido de ir para a rua. Ele não pode ir para a rua. Porque várias vezes que ele foi para a rua, ele volta com carrapatos, e às vezes carrapatos grandes, e você sabe que o carrapato é um problema para cachorro. Mas ele ama ir para a rua. Então ele fica o tempo todo lá em cima da grade, olhando para a rua, olhando para a rua, olhando para a rua. E quando a gente desce para a garagem e abre o portão, ele fica na espreita, esperando a oportunidade para fugir. Conhece gente assim? Gente que fica esperando a oportunidade para fazer coisa errada. Uma viagem sozinho, que os pais saiam de casa, que, enfim, fica esperando uma oportunidade para fazer o que é errado. Meu cachorro fica assim, na escada da garagem. Quando eu desço, eu falo: fique aí. Aí ele senta, olha para mim assim, como quem diz: tudo bem, vou te obedecer. Mas quando eu desço para a garagem, ele fica assim, ó, olhando para o portão e olhando para mim. Qualquer bobeira que eu der, ele, ó, escapa. Mas depois de 13 anos, não é possível. Se esse cachorro escapar, o culpado sou eu. Quem vai ser desonrado sou eu. Então, sexta-feira eu ia descendo, ele veio atrás de mim, eu falei: fica aí. Ele parou no primeiro degrau da escada, eu desci, abri a porta do carro, estava ali tirando um lixo do carro, arrumando algumas coisas e tal. Portão aberto. Quando eu menos percebo, ele passou por mim e foi embora para a rua. E eu estava descalço. E quando ele foge, ele vai lá para o fim da rua, é longe. Eu falei: vou correr logo antes que ele vá longe. E saí correndo, no meio da rua, descalço, o asfalto queimando o meu pé, correndo atrás de um cachorro. De repente eu falei: isso é ridículo, é o pastor da igreja Batista Metropolitana correndo na rua atrás de um cachorro. E aí eu fui correndo atrás dele, e ele olhou para trás e me viu e correu mais ainda, e eu comecei a correr mais ainda, e ele correu mais ainda. Eu disse: eu te pego. Eu te pego. E fui descendo na rua correndo, e ele desceu, quando chegou lá embaixo, ele viu que eu ia alcançar, ele parou e me olhou assim. Aí eu peguei ele, na hora que eu peguei, eu estava com o sangue fervendo. E toda a mensagem do domingo passado veio aqui na minha cabeça. Quando eu peguei ele, eu botei ele aqui no colo, e eu levantei essa mão para falar com ele, ele achou que eu ia bater nele, e ele me abocanhou. Aí eu disse: agora você vai ver. E quando eu estava ali no furor da minha raiva, eu lembrei que os vizinhos têm celulares, e celulares têm câmeras.
Então, pior do que você ter o pastor da sua igreja correndo atrás de um cachorro, é ele ser preso por causa do cachorro. Então eu me contive. Eu respirei fundo, olhei assim para os vizinhos, não vi ninguém. Respirei fundo e voltei para casa segurando ele aqui. E ele assim, com os olhos estatelados, o olho dele quase pulando para fora. Aí eu vim, pelo meio do caminho, aquela adrenalina foi baixando, e me veio um pensamento em mente. Ele não me abocanhou porque ele não gosta de mim ou porque ele é desrespeitoso comigo. Ele me abocanhou por defesa. Quando eu levantei a mão assim para falar com ele, ele já me abocanhou com medo que eu fosse bater nele. Então eu cheguei em casa, coloquei ele na escada, suba. Ele subiu, eu voltei para o carro e ele não apanhou. E eu não fui preso. Muitas vezes a gente precisa desse tempo posterior para não é verdade? Ali, no auge da briga, um dos dois tem que recuar e dar um tempo para esse negócio não piorar. O que a Bíblia ensina para nós é que Deus faz isso com constância, porque Ele é longânimo. Eu dei o tempo a Ele com medo de ser filmado aí, agredindo um animal. Mas Deus não é assim. Deus é longânimo, faz parte da natureza dEle, é atributo dEle. Então ele estende um pouco mais. O que Pedro está dizendo nesse texto é que o Senhor tem estendido a sua promessa do cumprimento de todas as coisas, da vinda do juízo final de Deus, do desenrolar desta humanidade. Deus está protelando tudo com base na sua longanimidade, para que as pessoas não pereçam, mas tenham a oportunidade de se arrependerem dos seus pecados. Isso é o que Pedro está dizendo nesse texto. Mas eu quero que você acompanhe comigo o texto e veja algumas orientações claras que Pedro está dando neste texto tão precioso da palavra de Deus. Primeiro, logo no primeiro verso, ele diz assim: irmãos, crentes, preste atenção, eu estou falando com vocês mais uma vez. Eu estou pregando a mesma coisa para vocês. O que eu escrevi da primeira vez, estou escrevendo de novo, para despertar a lembrança de vocês. Irmãos amados, nós não pecamos pecados novos a cada dia. Alguns de nós temos o que não deveríamos ter, mas podemos chamar de pecados de estimação. São coisas que nós fazemos automaticamente, mecanicamente, contra Deus, desonrando a Deus, contrárias à palavra de Deus. A impaciência é uma delas. Pecamos contra o Senhor. Então Pedro vem e fala assim: olha, vocês precisam ser relembrados. A mente de vocês já é esclarecida. Você já sabe a verdade. O pastor vai pregar isso de novo. Irmão, tem que pregar de novo, e de novo, e de novo. A sua mente já é esclarecida. Mas, verso 2, nós precisamos recordar as palavras que anteriormente já nos foram ditas pelos santos profetas, bem como pelo Senhor e pelos apóstolos. Tem que lembrar de novo. Tem que lembrar de novo. Tem que lembrar de novo e tem que lembrar de novo. Por isso, a nossa insistência de que o cristão tem que ler a palavra todos os dias. Você tem que ter um tempo pessoal em que você lê a palavra para você e o Espírito Santo de Deus fala com você. E você não pode usar o culto de domingo como estepe, como aquele pneu reserva. Você deve usar o culto de domingo como adoração para o aprendizado. Mas o culto de domingo tem que ser um complemento de uma vida vivida constantemente com base na palavra de Deus, pautada na palavra de Deus.
E se você vai a um grupo pequeno ou na escola bíblica dominical, aproveite esta oportunidade para trazer à sua mente conceitos novos, mas também os conceitos antigos, os conceitos mais elementares, mais triviais da palavra de Deus. Renove a sua mente, porque a mente humana perde a semente da palavra de Deus facilmente. Facilmente. Nós nos distraímos. Facilmente nós voltamos o nosso foco para as preocupações da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, do nosso emprego, e esquecemos aquilo que é elementar na palavra de Deus. Então Pedro diz assim: olha, lembre-se de uma coisa, Deus é longânimo, mas você precisa relembrar todos os dias o que já foi falado lá atrás. Tem que lembrar de novo. Eu já conheço a Bíblia, tem que lembrar de novo, tem que lembrar de novo. Tem que relembrar novamente a palavra de Deus. Segunda orientação dele: cuidado com a opinião dos outros. Cuidado com os conceitos que outras pessoas que não conhecem a Deus vão tentar infundir na sua cabeça. Se nós vivemos na geração da impaciência, nós temos os propagadores da impaciência, eles estão por aí, por todos os lados. Eles estão tentando o tempo todo dizer: você está perdendo o seu tempo, você está lá nessa igreja, você está lá seguindo esse Deus, você está perdendo o seu tempo. E Pedro diz: cuidado com a opinião dos outros. Nós podemos facilmente ser tentados a formatar a nossa autoimagem, a nossa imagem pessoal, a nossa identidade pessoal, com base no que os outros falam. Por que muitos cristãos se afastam do Evangelho? Por causa da opinião dos outros. É simples, eles se sentem rejeitados no meio onde estão. Porque se onde você estiver, você se identificar como um budista, como um oriental, um adepto de religiões orientais, como um adepto de religiões afro, ou se você se identificar como um homossexual, ou como, enfim, você pode se identificar como qualquer coisa lá fora, todo mundo diz: aceite ele como é. Mas quando você diz: eu sou um crente em Cristo Jesus, opa, aí não vale a discriminação, não é? Aí a lei não vale para os que são cristãos. Mas muita gente tem sido discriminada por ser cristão, por seguir o Evangelho, por seguir as Escrituras Sagradas. E aí a pessoa, com medo de não ser aceita no meio onde ela está, omite a sua fé, ou atropela princípios e valores das Escrituras Sagradas, porque não quer perder privilégios. O patrão diz: toca o telefone, e você diz ao patrão: é fulano. Ele diz: fala que eu não estou. E você, como cristão, diz assim: olha, ele está, mas ele não pode atender agora. Ou ele não quer lhe atender. Como você fez isso? Eu sou um cristão, eu não minto. Está despedido. Eu vou perder meu emprego, vou pedir o emprego e vou embora. Então, nessa hora, eu sou tentado a dizer assim: ou eu faço algo que o meu patrão vai bater a palma para mim, mesmo pecando contra Deus, ou eu rejeito e sofro as consequências. Pedro está dizendo assim: cuidado com a opinião dos outros. Tem muita gente falando na nossa cabeça que não teme a Deus, que não conhece as Escrituras, que não conhece a palavra, que não conhece as promessas da palavra de Deus, e eles estão falando o tempo todo. Acompanhe comigo aí. Verso 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, zombadores da fé. Eles virão nos últimos dias, com seus escárnios, andando segundo suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da vinda do seu Deus? Porque desde que os antigos dormiram, as coisas estão como desde o começo da criação, nada mudou. Cadê seu Deus? Cadê seu Deus? E Pedro diz: eles se esquecem deliberadamente de que longo tempo houve céus e terra, a qual surgiu a água através da água, pela palavra de Deus, e o mundo veio a perecer por meio da palavra de Deus.
E os céus que agora existem serão destruídos pela palavra de Deus, mas eles ignoram a palavra de Deus, eles não aceitam, eles rejeitam. Você também vai ser rejeitado por eles. Ao menos que você diga: tá bom, eu vou fazer concessões à palavra. Eu vou fazer concessões à palavra, para não ser rejeitado pelas pessoas. Pedro diz: cuidado. Cuidado com a opinião das pessoas. Não se deixe levar por aqueles que não compreendem as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, a vinda de Jesus e as promessas que foram feitas pelo Senhor. Não se deixe levar por essas pessoas. Não deixe que elas façam a sua cabeça. Não deixem que elas empurrem você na direção da incredulidade. Terceira orientação de Pedro nesse texto. Ele diz: no tempo certo, Deus está agindo na nossa história. Deus age na nossa história no tempo certo. Portanto, não se esqueça de que Deus tem o tempo certo para tudo isso. Veja aí, verso 8. Verso 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O que ele está dizendo? Deus tem o tempo certo de agir na nossa história. Irmãos, se você perguntar assim: pastor, por que algumas pessoas quando sofrem muito? E às vezes sofrimento prolongado, e outras não sofrem tanto assim. Eu não sei dizer isso para você. Existem elementos na interface entre nós e o Senhor que são desconhecidos de um para outro. Elementos da minha vida que são totalmente desconhecidos de todos aqui. Elementos da vida pessoal de cada um que ninguém sabe. A verdade é, e o tempo todo a Bíblia diz, Deus age no tempo certo. Salomão diz assim, capítulo 3, verso 1 de Eclesiastes: há um tempo determinado de Deus para todo propósito debaixo do céu. Há o tempo certo de Deus agir. Há o tempo certo de Deus agir. Deus não se adianta e Deus não se atrasa. Ele é dono do tempo. Ele sabe disso. E nós vamos entender isso, e compreender, e confiar de que Deus está agindo no tempo certo. Quando a palavra diz que o Senhor não retarda a sua promessa, obviamente ele está fazendo aqui uma analogia, e ele está falando da promessa da vinda do Senhor Jesus, que muitos estão dizendo: cadê Jesus? Vocês disseram que ele ia vir, ele não vem, ele não vem, ele não vem. Onde está esse Jesus? E assim como muitas pessoas vão falar para nós: por que Deus não responde sua oração logo? Aí você está orando, por que Deus não responde logo a sua oração? Por que Deus não abençoa você logo? Não tira essa dor logo? Não tira esse problema logo da sua vida? Eu não sei. Existem elementos aí no meio que só Deus conhece. Eu sei que Ele sabe estender a longanimidade dEle no tempo certo, para que aqui dentro caiba o meu arrependimento, ou a minha santificação, ou o meu crescimento espiritual. Toda vez que eu falo isso, eu lembro de um desses programas de televisão, esses programas em que as pessoas vão lavar roupa suja, sabe qual que é? Aqueles programas de auditório que tem alguém dirigindo e lá vão casais que brigam, famílias que brigam, vizinhos que brigam, tentar resolver tudo na frente das câmeras. E era um programa desse, e foi um sujeito lá, o sujeito morava ele e os vizinhos dele moravam naqueles condomíniozinhos com várias casinhas, e só tinha um relógio de água para todos, então eles dividiam a água entre todos e tinha um responsável por arrecadar e pagar a conta de água. E não demorou muito e a empresa da água foi lá e cortou a água de todo mundo. E foram parar num programa de televisão para resolver esse problema. Então, todo mundo querendo bater nele, brigando com ele, porque ele pegou o dinheiro, ele roubou o dinheiro de todos, ele não pagou a água foi cortada, e o pessoal não tinha água em casa nem para beber, aquela confusão.
o rapaz do programa lá vira para ele e diz assim: vem cá, diga, você recebeu o dinheiro? Eu disse: recebi. E você não pagou? Não paguei. Por que você não pagou? O que você fez com o dinheiro? Aí ele fala assim: eu tive que dar o meu dízimo. Eu falei: meu Deus. Eu falei: Jesus amado, não estou acreditando que eu estou escutando isso. Aí foi aquela piada, né? O camarada tripudiou dele: você vai dar dízimo com o dinheiro dos outros? E foi aquela gozação toda, aquela palhaçada. Eu falei: não acredito, não acredito. Aí ele falou assim: mas como você faz isso? Aí o cara continua complementando: é por causa da promessa de Deus. Que promessa? A promessa de que Deus vai me dar muito mais do que eu dou a Ele. Eu falei: nossa, está piorando cada vez mais. Está piorando cada vez mais. Aí o cara falou assim: mas o que é que falta para Deus cumprir essa promessa? Aí o cara responde: falta só eu orar. Aí ele vira para ele e diz assim: então ora. E o cara cai de joelho e começa a orar: Deus, manda o dinheiro agora, manda o dinheiro, e prova que o Senhor é Deus, e prova que o Senhor é fiel, e babá. Levantou e saiu envergonhado, com todo mundo rindo dele. Por que Deus não mandou esse dinheiro? Não era a honra de Deus que estava em jogo ali? Não era o nome de Deus que estava ali sendo colocado no meio do jogo todo? Por que Deus não honrou? Bom, não precisa ser muito inteligente para saber que Deus não vende a honra dele para gente irresponsável. Não tente fazer dívida e jogar para Deus, que Deus não Deus não é gerente de empresa bancária. Deus não é agiota. Deus não é nada disso. A verdade, irmãos, é que quando Deus não responde determinadas orações, há um espectro de coisas aí acontecendo. Ele pode estar trabalhando no meu coração para me tornar uma pessoa mais paciente. Ele pode estar tentando corrigir vários aspectos da minha vida que eu não estou enxergando. E Ele vai corrigir durante aquele tempo da demora em que Ele vai responder a minha oração. Mas uma coisa você pode ter certeza: Deus tem o tempo certo para todas as coisas, e Ele é um fiel cumpridor das suas promessas. Quarto, Pedro diz assim: busque viver um estilo de vida. Olha aí que estilo de vida, está no verso 14. Ele diz assim: por esta razão, amados, esperando, tendo paciência, desenvolvendo paciência, esperando estas coisas, e a vinda do Senhor, empenhai-vos por seres achados por Ele. Fala para mim as 3 características: em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Olha aqui a resposta para aquele cara que estava orando lá no palco do programa de televisão. Se você aprendeu a esperar em Deus, procure desenvolver uma vida em que você será uma pessoa imaculada, irrepreensível e que vive em paz. Ou seja, longe de confusão. Meu Deus, como nós gostamos de confusão, irmãos. Como gostamos de confusão. Hoje em dia, com o impulso das redes sociais, está na moda qualquer probleminha, qualquer desavença, qualquer contrariedade que alguém passa, qual é a primeira coisa que faz? Joga na rede social. Quem tem WhatsApp de família sabe disso. É uma confusão atrás da outra. Às vezes o pessoal briga por causa de um copo d'água. É uma brigaiada tremenda. Um fala um negócio daqui: não foi isso que eu falei, foi, não foi. Tudo vira confusão. Está na moda agora pegar o que alguém fez e jogar na rede social. Irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui com todo respeito, mas com profundo temor. Muita gente tem acompanhado o caso de Bianca Toledo. A situação, não tenha dúvida que é grave. Não conhecemos todos os fatos, mas se são realidade, é uma situação gravíssima, que tem que ser levada a juízo,
e a justiça tem que dar uma resposta, e rápida. Mas não é nosso papel ficar jogando esse tipo de coisa na internet, esparramando isso. Não é nosso papel. A gente não tem que ficar se expondo demais a esse ponto. Pedro diz assim, olha, vive uma vida sem mácula, que você não precisa ser repreendido, e em paz, longe de confusão. Longe de confusão. Se você sabe que vai dar confusão, eu digo muito isso aqui na igreja, eu vivo constantemente falando sobre isso, entre os irmãos todos, mas também entre líderes. Se alguém fez algo que desagradou você, qual é o seu papel? Vá a essa pessoa. Se um líder da igreja fez alguma coisa errada, deixou de cumprir papel, vá ao líder, converse com ele. Não tem que ter conversinha de corredor. Um fala daqui, outro fala dali, outro fala de lá, esse aqui passa para aquele, esse passa para aquele telefone sem fio, e as coisas vão tomando uma amplitude desnecessária. A palavra de Deus diz, viva em paz, viva longe de confusão. E por último, irmãos, Pedro diz, não se permita retroceder na sua fé. Reveja comigo, verso 17 e 18. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, ouça, por favor, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, debaixo da influência, porque os outros estão pecando, porque os outros não creem, porque os outros apertam você, porque os outros exigem algo de você, não aconteça que, arrastados pelo erro dos outros, dos insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Pedro está falando de cristãos, não é de cristãos que perderam a salvação, não, porque a salvação ninguém perde, segundo a promessa de Deus. Mas crentes que vivem aquela vida medíocre, aquela vida empobrecida, aquela vida cristã miserável, cheia de conflitos, cheia de confusão, cheia de problema, cheia de aperto, cheia de dívida, a vida toda, porque foram dando ouvidos a pessoas que chegaram e que falaram e que disseram e que criaram conceitos e que ensinaram novas modalidades, coisas novas, e abandonaram a palavra de Deus, que é viva e eficaz, apesar de ser antiga. Mas é presente hoje na nossa história, e é fonte de autoridade de Deus sobre a nossa vida. Nunca coloque a palavra de Deus em jogo. Nunca coloque a palavra de Deus em jogo por causa do jornal, por causa de um livro de um novo filósofo, porque um sociólogo disse isso ou aquilo, porque tal pessoa falou. Nunca coloque a palavra de Deus em jogo, porque somente a palavra de Deus é viva e eficaz e pode transformar a minha vida e a sua vida. Nada mais, nada mais. Então Pedro diz, cuidado, para você não ser arrastado, e ele tirar você da sua firmeza espiritual, deixar você uma pessoa ansiosa, cheia de dúvidas, cheia de medos, incapaz de dar um passo. Antes, verso 18, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso desafio, e fazendo estas coisas, obedecendo os princípios elementares da palavra de Deus, não nos deixando levar pela opinião dos outros, lembrando que Deus tem um tempo certo para todas as coisas, buscando viver imaculados e irrepreensíveis em paz, longe de confusão, confiando na longanimidade de Deus. Nunca retroceda e não permita que a sua fé diminua, ao contrário, que ela continue crescendo para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Você tem tido paciência? Quanto tempo leva para uma pessoa crescer e amadurecer na fé cristã? Às vezes a gente quer exigir que as pessoas mudem rápido, não é? Mas a gente não consegue mudar rápido. A gente não consegue. Quanto tempo Deus leva para trabalhar a minha vida, a minha história? Enquanto Jesus não vem, Jesus vai vir. Todas as coisas vão acontecer segundo as Escrituras. Ele diz, olha, o dia do juízo está próximo, está vindo, está às portas. Todas as promessas de Deus vão se cumprir no seu tempo, todas elas, sem exceção, todas.
mas Deus está agindo também em cada pequeno elemento da minha história e da sua história. Ele está agindo em cada uma das coisas. Para alguns de nós, o Senhor está estendendo a misericórdia, dando um tempo para arrepender. Conserta logo. Conserta logo. O Senhor chegou para Ezequias, o rei, lá no Antigo Testamento, e disse assim para ele: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E Ezequias se apavora e diz: mas Deus, como agora, nesse momento do meu reinado, tudo está indo tão bem? E ele fica doente, com chagas. E o Senhor diz: bota sua casa em ordem. Então Ezequias pede um tempo a Deus. E por alguma razão, Deus concede o tempo que ele pediu. Nem sempre é assim. Deus lhe concede 15 anos a mais, para tentar colocar sua casa em ordem. Mas sabe o que me assusta? É pensar que 3 anos depois desse episódio, lhe nasce um filho por nome Manassés. E Manassés foi um dos piores reis que contrariaram a palavra de Deus do Antigo Testamento. E que levou o povo a um estado de idolatria desmedido e cruel. Eu fico pensando, meu Deus, que interessante. No tempo que Deus prolongou o seu juízo sobre Ezequias, Ezequias pediu um tempo a Deus, Deus deu um tempo a ele, e ele teve um filho nesse tempo, e não sabemos por qual razão esse menino fez isso. Esse menino começou a reinar com 12 anos de idade, porque 15 anos depois Ezequias morreu, e ele começou a reinar com 12 anos, e fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Eu falo isso, irmãos, eu destaco isso para mostrar como é a nossa natureza humana. Queria que você abaixasse sua cabeça, que você fechasse seus olhos, que você orasse ao Senhor nesse momento e dissesse: Deus, eu quero aprender a ter paciência com o Senhor, eu quero aprender a longanimidade do Senhor, eu quero aprender a misericórdia do Senhor que se renova todos os dias, mas eu jamais quero me aproveitar disso como se eu fosse escapar da tua ira e do teu juízo no tempo certo. Deus às vezes nos dá uma oportunidade a mais, Deus nos dá uma segunda chance para trabalhar o nosso coração, a nossa vida, a nossa história, para nos transformar por dentro. É algo que Deus está fazendo conosco, é uma oportunidade de Deus, como diz o texto, para que ninguém se perca, para que todos cheguem ao arrependimento. Diga para o Senhor: eu confio, Senhor, na tua misericórdia, eu confio na tua longanimidade, eu confio, Senhor, na tua paciência. Eu me coloco aqui à disposição do Senhor para ser tão paciente quanto o Senhor é, e não somente isso, mas para sondar o meu coração e para corrigir dentro de mim, a tempo certo, no tempo do Senhor, tudo o que precisa ser corrigido, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus e Pai, pela tua palavra, que nos exorta, que nos ensina, que nos corrige. Obrigado, Senhor, porque todo sentimento que permeia a nossa mente e a nossa história, às vezes fundamentado no nosso desespero de vida, na nossa agonia, porque tem um monte de vozes ao redor de nós dizendo o que devemos ser, o que devemos ter, o que devemos fazer, e as pessoas estão o tempo todo dizendo, e no meio desse monte de vozes, às vezes deixamos de ouvir o Teu Espírito Santo, que nos corrige em coisas tão simples, que nos orienta, que nos traz de volta aos trilhos da fé e da firmeza espiritual. Senhor, em nome de Jesus, não permita que a fé do Teu povo seja abalada, Senhor, pelas más notícias, pelas más palavras, por aqueles que vêm, que zombam do Senhor, por aqueles que diminuem a Tua verdade, por aqueles que trocam a Tua palavra pela palavra de outros deuses da nossa geração. Que nós possamos confiar profundamente na palavra do Senhor, e que ao lembrar da longanimidade do Senhor e da paciência do Senhor, primeiro, possamos colocar toda a nossa vida em ordem, e segundo, aprender com o Senhor a esperar o tempo certo do Senhor, do cumprimento das Tuas promessas que não falham, de todo o propósito do Senhor,
e o tempo certo de cada um dos processos da nossa vida e da nossa história também, Senhor. Abençoa o teu povo, leva-nos debaixo da tua graça e da tua paz. Todos nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, amados. Vamos em paz, em nome de Jesus. Hoje à noite teremos os 2 cultos normais, 17 e 19 horas. Deus abençoe a todos. Vamos